Foi no primeiro dia de maio que os dois voltaram afinal à beira do vale de Valfenda, onde ficava a última, ou a primeira, casa hospitaleira. De novo era o anoitecer, seus pôneis estavam cansados, especialmente o que carregava a bagagem. E todos eles sentiam necessidade de descanso. Conforme desciam a trilha íngreme, Bilbo ouviu os elfos ainda cantando nas árvores, como se não tivessem parado desde que ele se fora. E assim que os cavaleiros desceram até as clareiras mais baixas da mata, explodiram numa canção de um tipo muito semelhante ao de antes. Isto dá uma ideia de como era. O dragão, ressequido, de esqueleto rachado, foi-lhe o ventre partido e o esplendor humilhado. Quando a espada sem fio e 1000 tronos perecem, roubam de homens o brio e bens que os enriquecem. Cá tem relva crescendo e folhas balançando, água fresca correndo e elfos ainda cantando. Vem, tralalali, vem ver de novo o vale. Astros são mais luzentes, que joias sem medida. Raios da lua, ardentes, mais que prata esquecida. O fogo tão brilhante, lareira crepitando, é mais que diamante, por que ficar vagando? Ó, tralalalali, vem ver de novo o vale. Ó, aonde estão indo, tão tarde retornando? O rio está fluindo, as estrelas brilhando. Ó, por que vão nas celas, tristes e desolados? Aqui elfo e donzela acolhem os cansados. Com tralalalali, vem ver de novo o vale. Tralalalali, falalalali, fá. Então os elfos do vale vieram saudá-los e os levaram, atravessando a correnteza, até a casa de Elrond. Ali uma recepção calorosa lhes foi dada, e havia muitos ouvidos ávidos, naquela noite, para escutar a história de suas aventuras. Gandalf foi quem falou, pois Bilbo tinha ficado quieto e sonolento. A maior parte da história ele conhecia, pois fizera parte dela, e contara ele mesmo muitas de suas aventuras ao mago durante o caminho de volta ou na casa de Beorn. Mas de vez em quando ele abria um olho e escutava, quando uma parte da história que ele ainda não conhecia era narrada. Foi dessa maneira que ele descobriu para onde Gandalf tinha ido, pois acabou ouvindo as palavras do mago a Elrond. Parece que Gandalf havia ido a um grande conselho dos magos brancos, mestres do saber e da magia boa, e que eles tinham afinal expulsado o necromante de seu forte sombrio, no sul de Trevamata. Agora não vai demorar muito, ia dizendo Gandalf, para que a floresta se torne um pouco mais sadia. O norte ficará liberto daquele horror por muitos e longos anos, espero. Contudo, gostaria que o necromante fosse banido do mundo. Seria um bem, de fato, disse Elrond, mas temo que não venha a acontecer nesta era do mundo, ou por muitas eras no futuro. Quando a história de suas jornadas foi contada, vieram outras histórias, e ainda mais histórias. Histórias de muito tempo atrás, e histórias de coisas novas, e histórias sem tempo algum. Até que a cabeça de Bilbo caiu-lhe em cima do peito, e ele ficou roncando confortavelmente num canto. Acordando, achou-se numa cama alva, e a lua brilhava na janela aberta. Debaixo da janela, muitos elfos estavam cantando com vozes fortes e claras nas beiradas do riacho. Cantai jubilosos, cantai em harmonia, há vento nos galhos, vento na grama fria. Aflorada de estrelas, a lua floresce, reluzem janelas quando a noite desce. Dançai jubilosos, dançai em harmonia, suave é a relva, nos pés é macia. De prata é o rio, as sombras se vão. Alegre maio é o mês, alegra a junção. Cantemos mansinho e seus sonhos trancemos. Teçamos seu sono e nele o deixemos. Dorme o viandante. Se leve, ó travesseiro. Ninaio, ninaio, amieiro e salgueiro. Não gema, cedro, até a hora do orvalho. Desce, lua, cobre-te terra. Quietos, quietos, freixo e carvalho. Aquiete-se a água e a noite se encerra. Bem, gente alegre, disse Bilbo, olhando para fora. Que horas são, segundo a lua?
Sua canção de ninar acordaria até um gobelim bêbado, mas agradeço. E seus roncos acordariam até um dragão de pedra, mas agradecemos, responderam eles em meio a risos. Estamos chegando perto da aurora e você já está dormindo desde o princípio da noite. Amanhã talvez esteja curado do cansaço. Um pouco de sono opera uma ótima cura na casa de Elrond, disse ele. Mas vou aproveitar toda a cura que puder conseguir. Uma segunda boa noite, belos amigos. E com isso voltou para a cama e dormiu até o final da manhã. O cansaço o deixou logo naquela casa, e Bilbo compartilhou muitas brincadeiras e danças cedo e tarde com os elfos do vale. No entanto, mesmo aquele lugar não era capaz de segurá-lo muito, e ele pensava sempre em sua própria casa. Depois de uma semana, portanto, disse adeus a Elrond e, dando-lhe presentes simples que ele podia aceitar, foi-se embora cavalgando com Gandalf. Assim que deixaram o vale, o céu escureceu no oeste na frente deles, e vento e chuva vieram ao encontro dos dois. Alegre ao mês de maio, disse Bilbo enquanto a chuva batia no seu rosto. Mas demos as costas para as lendas e estamos voltando para casa. Suponho que este seja o primeiro gosto disso. Ainda há uma longa estrada pela frente, disse Gandalf. Mas é a última estrada, disse Bilbo. Chegaram ao rio que marcava a exata margem da terra fronteiriça do ermo e ao val debaixo da barranca íngreme do qual talvez você se lembre. A água tinha ficado mais profunda, tanto com o derretimento das neves, por causa da aproximação do verão, como pela chuva de um dia inteiro. Mas atravessaram com alguma dificuldade e seguiram em frente, conforme caía a noite, no último estágio de sua jornada. Esse estágio foi muito parecido com a viagem de antes, exceto pelo fato de que a companhia tinha ficado bem menor e mais silenciosa. Além disso, dessa vez, não apareceram trolls. Em cada ponto da estrada, Bilbo recordava os acontecimentos e as palavras do ano anterior. Pareciam-lhe mais 10 anos do que um, de modo que, é claro, ele notou rapidamente o lugar onde o pônei tinha caído no rio e onde tinham se desviado para enfrentar a terrível aventura com Tom e Bert e Bill. Não muito longe da estrada, encontraram o ouro dos Trolls, que tinham enterrado, ainda escondido e intocado. Tenho o suficiente para o resto da vida, disse Bilbo, quando desenterraram o ouro. É melhor você pegar isso aqui, Gandalf. Ouso dizer que você consegue dar alguma utilidade para ele. De fato consigo, disse o mago. Mas o negócio é repartir. Pode ser que você descubra que tem mais necessidades do que imagina. Assim, puseram o ouro em alforjes e os colocaram sobre os pôneis, que não ficaram nem um pouco contentes com aquilo. Depois disso, seu avanço ficou mais lento, pois na maior parte do tempo iam caminhando. Mas a região estava verdejante e havia muita relva, através da qual o hobbit ia andando cheio de contentamento. Enxugava o rosto com um lenço de seda vermelho. Não! Nem umzinho só dos seus lenços tinha sobrevivido, ele emprestara esse de Elrond, pois a essa altura o mês de junho trouxera o verão e o tempo estava claro e quente de novo. Como todas as coisas chegam a um fim, até mesmo esta história um dia chegou, afinal, quando ficou à vista deles o país onde Bilbo tinha nascido e se criado, onde as formas da terra e das árvores eram tão conhecidas dele quanto suas mãos e os dedos de seus pés. Chegando a um ponto elevado, ele conseguiu ver sua própria colina na distância e parou de repente e disse: Estradas sempre avante vão, por floresta e por solar, cruzam gruta e escuridão, e rios que não vão para o mar. Passam por neve e geada, varam relva e rocha nua, alcançam de junho a florada e até as montanhas na lua. Estradas sempre avante vão, cobrem nas astros a brilhar, até que os pés que longe estão fazem o retorno ao lar. Olhos que viram fogo e espada, e horror nos salões de pedra. Fitam de novo a terra amada, colinas onde a era medra. Gandalf olhou para ele. Meu caro Bilbo, disse, alguma coisa aconteceu com você? Não é mais o hobbit que um dia foi? E assim atravessaram a ponte e passaram pelo moinho na beira do rio e chegaram direto à porta da casa de Bilbo.
Minha nossa, o que está acontecendo? Gritou ele. Havia uma grande comoção e pessoas de todos os tipos, respeitáveis e desrespeitáveis, apinhavam-se em volta da porta. E muitos estavam entrando e saindo sem nem limpar os pés no tapete, como Bilbo notou com irritação. Se ele ficou surpreso, os demais ficaram ainda mais surpresos. Bilbo tinha chegado bem no meio de um leilão. Havia um grande aviso em vermelho e preto pendurado no portão, informando que no dia 22 de junho, os senhores Fossador e Covas venderiam em leilão os bens do finado Bilbo Bolseiro, cavalheiro, morador de Bolsão, Sotomonte, Vila dos Hobbits. Venda a começar às 10 em ponto. Já era quase hora do almoço e a maioria das coisas já tinha sido vendida, por vários preços que iam de quase nada até velhas canções, como não é incomum em leilões. Os primos de Bilbo, os sacola-bolseiros, estavam de fato ocupados em medir os cômodos da casa para ver se a mobília deles ia caber ali. Resumindo, Bilbo tivera sua morte presumida, e nem todos os que diziam isso ficaram contentes ao descobrir que a presunção estava errada. O retorno do senhor Bilbo Bolseiro criou uma bela balbúrdia, tanto sob a colina como acima da colina, e do outro lado do água. Foi algo bem maior do que 9 dias de falatório. O incômodo do ponto de vista legal, de fato, durou anos. Passou bastante tempo antes que admitissem que o senhor Bolseiro estava vivo, aliás. As pessoas que tinham feito negócios especialmente bons na venda deram trabalho para ser convencidas. E, no fim das contas, para não perder tempo, Bilbo teve de recomprar uma boa parte da sua própria mobília. Muitas das suas colheres de prata desapareceram misteriosamente e nunca foram encontradas. Pessoalmente, ele suspeitava dos sacola-bolseiros. Eles, por sua vez, nunca admitiram que o bolseiro que regressara fosse genuíno, e nunca mais tiveram relações amigáveis com Bilbo. Realmente queriam muito viver na gostosa toca de hobbit dele. De fato, Bilbo descobriu que tinha perdido mais do que as colheres, tinha perdido sua reputação. É verdade que, pelo resto da vida, continuou a ser um amigo dos elfos, e era honrado por anões, magos e toda a gente desse tipo que passava por aquele lado. Mas não era mais exatamente respeitável. Todos os hobbits da vizinhança, de fato, consideravam-no esquisito, exceto seus sobrinhos e sobrinhas do lado tuque da família, mas até eles não eram encorajados pelos mais velhos a manter aquela amizade. Sinto dizer que ele não se importava, estava bem contente, e o som da sua chaleira no fogo passou a ser até mais musical do que tinha sido nos dias tranquilos antes da festa inesperada. A espada ele pendurou em cima do móvel da lareira. Sua cota de malha foi arrumada num suporte no salão de entrada, até que ele a emprestou a um museu. Seu ouro e sua prata foram gastos em grande parte com presentes tanto úteis como extravagantes, o que, em certa medida, explica a afeição de seus sobrinhos e suas sobrinhas. O anel mágico ele continuou a manter em grande segredo, pois o usava principalmente quando visitantes desagradáveis chegavam. Passou a escrever poesia e a visitar os elfos. E, embora muitos sacudissem a cabeça, pusessem a mão na testa e dissessem: "Coitado do velho bolseiro", e embora poucos acreditassem em qualquer uma de suas histórias, permaneceu muito feliz até o fim de seus dias, e esses foram extraordinariamente longos. Em certo fim de tarde de outono, alguns anos mais tarde, Bilbo estava sentado em seu estúdio escrevendo suas memórias. Pensou em chamá-las de Lá e de Volta Outra Vez, As Férias de um Hobbit, quando ouviu a campainha. Eram Gandalf e um anão, e o anão, na verdade, era Balin. "Entrem, entrem", disse Bilbo, e logo estavam acomodados em cadeiras ao lado do fogo. Se Balin notou que o colete do senhor bolseiro agora era mais suntuoso e tinha botões de ouro verdadeiro, Bilbo também notou que a barba de Balin tinha ficado várias polegadas mais comprida e que seu cinto, cheio de joias, era de grande magnificência. Puseram-se a conversar sobre o tempo que passaram juntos, é claro, e Bilbo perguntou como estavam indo as coisas nas terras da montanha. Parecia que estavam indo muito bem,
Bard reconstruíra a cidade de Vale, e homens tinham se juntado a ele vindos do lago e do sul e oeste, e todo o lugar tinha voltado a ser cultivado e rico, e a desolação agora estava repleta de aves e floradas na primavera e de frutas e banquetes no outono. E a cidade do lago tinha sido refundada e estava mais próspera do que nunca, e muitas riquezas subiam e desciam o rio rápido, e havia amizade naquelas partes entre elfos e anões e homens. O velho mestre tivera um mau fim. Bard lhe dera muito ouro para ajudar o povo do lago, mas, sendo do tipo que pega facilmente tal moléstia, caiu sobre ele a doença do dragão, e o mestre tomou consigo a maior parte do ouro, e fugiu com ele e morreu de inanição, no ermo, abandonado por seus companheiros. O novo mestre é de tipo mais sábio, disse Balin, e muito popular, pois, é claro, recebe a maior parte do crédito pela presente prosperidade. Estão compondo canções que dizem que, nos dias dele, os rios correm cheios de ouro. Então as profecias das velhas canções se revelaram verdadeiras, disse Bilbo. É claro, disse Gandalf. E por que não se mostrariam verdadeiras? Certamente você não deixa de acreditar nas profecias porque houve uma mãozinha sua para concretizá-las, não é? Você não supõe que todas as suas aventuras e escapadas foram guiadas por mera sorte, só para o seu próprio benefício, supõe? Você é uma ótima pessoa, senhor Bolseiro, e tenho muito apreço por você, mas é apenas um camarada bem pequeno num vasto mundo, afinal de contas. Graças aos céus, disse Bilbo rindo, e passou a ele a jarra de tabaco.